Então nós vamos iniciar o nosso estudo na pergunta 54. Okay. Pergunta de número 54. Como é Cristo exaltado em sentar-se à destra de Deus? Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele, como Deus, homem, elevado ao mais alto favor de Deus, o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graça, e em fazer intercessão por eles. Amém. Obrigado. Então, o que significa, esse assentar-se à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Então, algumas coisas que nós devemos entender é que Deus, ele não possui destra, né? É uma linguagem figurada, porque Deus, ele é espírito. Então não há como dizer no sentido literal, né? No sentido de que ele tem um lado direito e Jesus está sentado do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas dizemos com isso que Cristo, como mediador, e sendo Deus e homem em uma única pessoa, ocupa aqui agora o mais alto lugar no céu, imediato a Deus Pai. Em outras palavras, é uma posição de honra concedida a Cristo como o mediador. Lembrando que, como homem, né, as Escrituras nos diz que ele se humilhou, deixou a sua glória, se fez homem, um homem real, um homem que tinha limitações, sono, fome, e se tornou por um pouco de tempo menor do que os anjos, né? Nós lembramos aí o estado espiritual dos anjos, e Cristo, em certo sentido, está num estado limitado, sujeito a tantas coisas, no entanto sem pecado. E Cristo, nessa condição de homem, é que é exaltado. E ele é colocado nessa posição de glória, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Lembrando, então, que aqui a destra ou a direita significa essa posição de honra, de glória, de exaltação. Como nós vamos ver nas Escrituras, que ele foi colocado numa posição de glória. Vamos ver depois alguns textos em que o Pai dá esta glória a Cristo. Lembrando, o Cristo é aquele que é o enviado, né, de Deus, aquele que se encarnou. Então, aquele que estava no estado limitado, encarnado, ele é exaltado numa posição realmente singular. Não estamos dizendo aqui que a segunda pessoa da bendita Trindade que foi exaltado, né, no sentido assim que ele esteve, deixou a sua divindade, ou deixou de ser Deus, ou deixou a sua glória, né, a pessoa como se tivesse perdido a sua própria divindade. Não, mas o Cristo, aquele que se encarnou, era necessário que este fosse exaltado a uma condição suprema. E de fato Cristo, por causa dessa decisão pactual, ou seja, dentro de um pacto que havia sido estabelecido entre Deus Pai e seu Filho Jesus, e ele cumpriu cabalmente os desígnios dele, a parte dele. Então ele recebe agora, em troca disso, glória, exaltação e direito a todo louvor e tudo mais. Pois bem, então ele como Deus homem, tá? Então, novamente vemos o que significa dizer que Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Não é algo literal,
mas é uma linguagem figurada. E talvez uma outra pergunta é por que Cristo foi exaltado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Essa honra foi concedida como recompensa por sua obediência, por seu sofrimento e a sua morte, de acordo com aquilo que nós vemos lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 8 ao verso 11. E aí eu convido um dos irmãos aí que tem a sua Bíblia, Filipenses 2, 8 a 11. Tu lê, pastor? Pode ler. Filipenses 2, do 8 a 11, certo? Isto. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Isto. Então nós percebemos aqui nesse texto que vai falar sobre a exaltação de Cristo, que o porquê, ele vem antes, de dizer que Deus exaltou, ele vem falar sobre aquele estado de humilhação de Cristo que nós já havíamos considerado. E, em certo sentido, nós vemos um princípio bíblico aqui. A exaltação sempre vem depois da humilhação. Quem se humilhar será exaltado. E quem se exaltar será humilhado. Então, vemos aí o inverso. Deus concede a sua honra aos humildes e Deus resiste aos soberbos. Em certo sentido, os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, eles serão humilhados um dia, Assim como Nabucodonosor, quando se exaltou lá, achando que era alguma coisa, ou que tudo dependia única e exclusivamente dele e da vontade dele, e Deus o humilha. É um exemplo, um princípio bíblico, E aqui também nos fala sobre nós também. É claro, se nós queremos ser exaltados aqui, no fim, nós seremos humilhados. Se nós queremos a honra e a glória neste presente século, não receberemos no vindouro. Por isso, aquilo que a Bíblia diz, inclusive, nos nossos boas ações. Quem faz as coisas para ser visto pelos homens, já recebeu sua recompensa aqui. Não tem mais nada para receber no mundo vindouro, diante do Senhor Deus. Mas aquele que faz humildemente, sem querer parecer para os homens, se mostrar, receber honra, receberá recompensa diante de Deus. E é isso que nós procuramos. Mas percebam que Jesus ele dá o exemplo nesse sentido, Por que ele foi exaltado? É porque isso lhe foi concedido como uma recompensa pelo seu estado de humilhação, que foi demonstrado na sua obediência completa, perfeita, se mostrou também no seu sofrimento e na sua morte. E isso tudo de acordo com os termos que havia sido estabelecido no pacto que Deus fez com seu Filho Jesus. Então, era necessário tudo aquilo, como vemos também em Isaías 53, sobre o servo sofredor, e depois no final lá ele vai falar o que Deus fará com Cristo, aquele que leva as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas vai falar sobre a honra que ele receberá no final por sua obra expiatória, vicária, pelo seu sofrimento, tá? Então, e aí nós podemos então perguntar, que poder exerce Cristo à destra de Deus lá no céu? E eu convido então novamente para abrir a Bíblia, Mateus 28, 28,
Pastor, é Mateus 28:28 ou 28:18? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 18, né? É, 18. Porque realmente, agora que eu estou vendo, né, eu não estava nem vendo, só estava vendo a referência aqui. Exatamente, pode ler, tá? É 18. Tá ok. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok. Toda a autoridade ou todo o poder foi concedido ao Senhor Jesus Cristo, tanto sobre o céu como na terra. Então foi entregue a Cristo, e esse faz parte do estado de exaltação de Cristo, quando ele se assenta à destra e direita de Deus Pai. Também convido a abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 27. Primeiros Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Tudo está submetido, né? Está debaixo, né, da autoridade de Cristo. Então, o estado de exaltação de Cristo, todas as coisas lhe foram colocadas debaixo de seus pés. Então, Deus o ressuscitou dentre os mortos, né, e o fez assentar-se à sua destra, nos lugares celestiais, como nos dias das Escrituras, acima de todo principado, de toda potestade. Então, perceba, estamos falando de um homem, né, Jesus, na sua encarnação, ele não estava, ele estava sob um teste. Adão não passou nesse teste. Jesus foi colocado também neste mundo, por isso que é chamado pelo apóstolo Paulo de segundo Adão. Então ele vem como o segundo Adão, e ele foi provado em tudo e obedeceu a tudo. Então ele estava debaixo, né, desta prova, inclusive debaixo das ações de Satanás. Vamos ver que Satanás estava tentando a Cristo Jesus, embora sendo Deus, e que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, usando as suas prerrogativas divinas, ele vence o diabo, não cede às suas tentações, em tudo ele foi tentado em tudo, não pecou em absolutamente nada, e agora ele, como vencedor, né? Percebam, estou falando do Cristo encarnado. Ele estava debaixo da autoridade, das influências de Satanás, estava debaixo da influência da sua própria carne. Eu poderia dizer a carne: puxa, eu não estou com vontade, eu estou com preguiça, ou Senhor, a minha carne diz para eu que eu não quero a cruz. E ele faz aquela oração no Getsemane: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele sujeita a sua própria vontade à vontade de Deus. Ele ora nesse sentido. Em tudo ele é dependente de Deus, mas agora ele foi colocado acima de toda potestade. Porque ele foi colocado porque ele estava temporariamente sob influências, mas não pecou em nada. Portanto, de todo principado, toda potestade, todo poder e domínio, e agora ele está sob tudo isso, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso que eu estou falando está lá em Efésios 1, 20 a 22.
Então, o poder atribuído a Cristo é absolutamente universal, inclui todo o universo, e com isso queremos dizer todas as coisas de uma forma absoluta, todos os seres espirituais, todos os anjos, toda a humanidade e tudo, absolutamente tudo está debaixo agora do seu domínio, né? O domínio de Cristo Jesus. É claro que somente Deus Pai está excluído do domínio de Cristo, né? Não vamos pensar nesse sentido. Agora, convido a ler em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ok. Então, nós respondendo à questão quanto tempo durará, né, o domínio de Cristo sobre todo o universo criado. E ele vai se estender por toda a era, né, presente, até a sua segunda vinda no final dos tempos. É o que nos diz esse texto. Convém que ele reine, e ele estará reinando, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então ele já está no estado de reinando sobre tudo, e até que ele coloque o último inimigo a ser destruído, que é a própria morte. Então, a esse tempo, e a questão que se levanta é quanto tempo durará, né, então, o domínio de Cristo sobre todo esse universo criado. Tá? A esse tempo, quando a morte, que é o último inimigo, for destruída pela ressurreição dos mortos, onde ele virá para julgar os vivos e os mortos, mas ele vem para ressuscitar, e lembrando também que todos ressuscitarão, alguns para a ressurreição da vida e outros para o julgamento e condenação. Cristo, então, abdicará do seu domínio mediador, ele não mais exercerá o seu domínio mediador, que faz a mediação entre Deus e os homens. Perceba que agora ele tem o poder para redimir, e redime aqueles a quem ele quer redimir, aqueles por quem ele mesmo morreu, aqueles, na verdade, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Então ele tem um poder mediador sobre o universo todo, né? Conforme nós vemos lá. No verso 24 de 1 Coríntios, diz: a seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade e todo o poder. A seguir virá o fim, na sua segunda vinda, e ele vai entregar o reino a Deus Pai. Esse é o reinado, depois de ter destruído aquilo que ele veio destruir. Também, nos dias lá, no verso 28, e quando todas as coisas estiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Interessante esse texto que diz que, depois de concluída a sua obra mediadora, esse domínio que ele tem, mediador, e quando todas as coisas tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, ou seja, Deus, para que Deus seja tudo em todos. Mas isso não quer dizer que ele deixará de ser rei. O seu domínio mediador. Ele continua a fazer mediação até a sua vinda. É de comum acordo, e todos assim entendem, que depois da sua vinda não haverá mais salvação. Os salvos
estarão salvos para todo sempre, e os incrédulos e os réprobos estarão perdidos para todo sempre, sem nenhuma possibilidade de mudança de estado. Também nos diz lá sobre a parábola do o rico e o Lázaro, quando diz, olha, não tem como um passar para o outro lado, nem o que está no seio de Abraão pode estar naquele lugar, ir para aquele lugar de tormento, ainda que seja para ajudar, e nem aquele que está no lugar de tormento pode ir para o seio de Abraão. Então, são estados definitivos, até como diz também em Hebreus 9:27, que vai dizer, assim, ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo, né? Então, mas Lucas 1:33 vai dizer, ele reinará para sempre, que o seu reino, o seu domínio será para sempre. A sua ação mediadora terá um fim. Ele veio na sua primeira vinda para salvar. E continua o seu domínio, exercendo o seu domínio na obra da redenção, da salvação, enquanto ele não veio. Depois que ele vier, ele vai continuar reinando, mas não como mediador. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Diz lá Lucas 1:33. Mas não seu reinado mediador, mas seu reinado, ele como rei, ele continuará a exercer domínio para todo sempre. O alvo, o propósito, né, do domínio de Cristo sobre todo isso, eu já mencionei, mas eu gostaria que alguém lesse Efésios 1:22. Efésios 1:22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Ok. Então, esse texto às vezes é mal interpretado, porque ou mal compreendido, porque há um entendimento que aqui está dizendo que Cristo é o cabeça sobre todas as coisas na igreja, ou Cristo é o cabeça da igreja, mas na verdade Cristo é o cabeça, ele significa, na verdade, cabeça sobre todas as coisas para a igreja ou pela igreja. A ideia é que a igreja estará também nessa condição de exaltação, na verdade. Então, tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, ou pela igreja, através da igreja, a igreja sendo colocada numa situação de exaltação também. Então, ele é o cabeça sobre todo o universo para o benefício da igreja. Por isso que nós entendemos que Cristo, ele age em favor da sua igreja, dos seus eleitos, daqueles por quem ele morreu. Ele a santifica, ele concede autoridade, poder, concede bênçãos, concede coisas maravilhosas, né, para a igreja, mas tudo o que Cristo fez, o fez para a glória do seu nome e para o benefício da igreja. Por meio da igreja, seu nome é honrado e glorificado. Por meio de uma igreja santa, ele também é exaltado na sua obra redentiva, ao ponto que ele pode apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, a si mesmo. E isso, então, promove a glória dele, mas beneficia a igreja. E como domínio
universal de Cristo beneficia a igreja? Ela beneficia em alguns aspectos. Primeiro, ao congregar os seus eleitos, trazendo-os para dentro da sua igreja. Então, o seu estado de exaltação, ao assentar-se à destra de Deus Pai, ele agora pode congregar os seus eleitos, reunir os seus eleitos, salvando-os e colocando-os dentro do corpo chamado corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então, demonstra esse domínio universal de Cristo na salvação dos eleitos. Porque somente alguém poderoso poderia tirar homens, pecadores, do estado de miséria, que não amam a Deus, que não desejam a Deus e que não buscam a Deus, mas que Deus, em sua infinita graça, ele vai e opera a salvação, assim como operou na vida do apóstolo Paulo. Paulo não queria, não desejava, não estava buscando a Deus, e Deus soberanamente o salva e o usa como instrumento em suas mãos. Portanto, ao congregar, ele mostra esse domínio de Cristo na salvação, trazendo pecadores, convertendo corações, né? De uma forma poderosa mesmo. Ou como nós vimos lá em Filipenses, Cristo conquistou, né? Paulo falando, né? Cristo me conquistou, me prendeu, me dominou. E vai dizer que o agente ativo nessa conquista é Cristo, não foi o apóstolo Paulo. Tá? Então, isso demonstra o seu domínio universal em benefício da igreja. Em segundo lugar, ao defender a sua igreja contra os inimigos dela. Como nos diz também as Escrituras, que a igreja ela vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. E prevalecer aqui não dizemos que ela não vai fazer combate à igreja, que as portas do inferno não vão se levantar contra os filhos de Deus. Mas é que quando o diabo, o mundo, através de governos ímpios, pagãos, se levantam contra a igreja, o máximo que eles conseguem fazer é prender, matar, torturar, tirar a vida, né? E nada além disso. E quando o crente ele é morto por causa da sua fé, ele venceu, ele não perdeu. Porque ele teria perdido se ele renegasse a fé e apostatasse da fé, renegasse Cristo. Mas quando ele morre, definitivamente ele não perdeu, ele foi um vencedor, porque ele foi fiel até a morte. Então, o seu domínio universal demonstra, assim, escutando uma pregação de Augusto Nicodemos, ele fala sobre a graça de sofrer. Paulo vai falar isso também em Filipenses, que nós recebemos, que eles haviam recebido não só a graça de crer em Cristo, mas receberam também a graça de sofrer por Cristo e morrer por Cristo. Isso é graça. Graça significa favor imerecido, que são preservados contra o inimigo, que o máximo pode tirar a vida e nada além disso. Em terceiro lugar, o domínio universal de Cristo beneficia a igreja pela concessão de dons e graças aos ministros e ao povo. Quando falo ministros da palavra. Ninguém é apto a esta obra por si só. Mas Deus capacita e Deus confere dons aos homens. Mas Deus confere também dons a toda a sua igreja, que isso é uma capacitação espiritual para fazer a obra de Deus, para ser testemunha, para a esposa, como esposa, ser numa visão correta, numa cosmovisão bíblica, ela entender o seu papel e ser submissa ao seu marido.
como ao Senhor. Isso não é uma coisa fácil, ainda mais numa época de feminismo que nós vivemos. Você vê, por que você é assim? Alguém perguntaria, fazendo uma certa objeção. Eu diria, por causa de Cristo. Mas menina, não seja assim, né? Não estamos na época da escravidão, né? Conquiste a sua liberdade. E ela diz, não, eu tenho prazer nisso, eu tenho contentamento. Como uma mulher que trabalhava e tinha sua vida independente, perguntou para uma jovem cristã, o que você quer ser na vida? E ela disse, eu quero ser esposa e mãe. E então essa mulher independente falou para ela, só isso? E a jovem, adolescente ainda, respondeu para ela, e existe algo melhor? Existe algo melhor? Se você vê a vida que Deus propôs como algo indigno e ruim, é porque está faltando mais a mentalidade, a mente de Cristo. Mas na medida em que entende a mente de Cristo, e nós percebemos que isso é um milagre, isso é uma graça, que ele não está indo pela correnteza do humanismo, do liberalismo, mas ele vai seguindo as Escrituras e, percebam, tem contentamento nisso. Contentamento. E o marido é dom, é graça. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, aos filhos. Então ele concede dons aos homens para viver o Evangelho. Capacitação para isso. Aos ministros para pregar o Evangelho, ensinar com temor e tremor. Mas também ele exerce o seu domínio universal sobre tudo, em benefício da igreja, ao interceder em favor do seu povo. Ele está continuamente intercedendo por nós. E sabe qual é a diferença da nossa intercessão para a intercessão de Cristo? É que a nossa intercessão, ela pode falhar. Você pode orar e não quer dizer necessariamente que você vai obter aquilo que você está pedindo. Porque Deus sabe o que você necessita e nós não sabemos, muitas vezes, o que nós de fato precisamos. Às vezes estamos orando para Deus nos livrar de um problema, mas o problema foi Deus que mandou para treinar, para nos aperfeiçoar. Mas a intercessão de Cristo, ele é sempre eficaz. Jesus não tenta interceder pelo seu povo. Ele intercede eficazmente pelo seu povo. Então, quando ele intercede por um pecador, ele não está ali, vamos ver, né? Vamos dar uma chance. Não, ele intercede eficazmente. Bom, eu gostaria então de só mencionar mais algumas questões. Cristo, então, ele é exaltado, fazendo quase que uma revisão, de que modo é Cristo exaltado ao assentar-se à destra de Deus. Filipenses, nós vimos que Cristo ele é exaltado por Deus o Pai, ele se humilhou, ele passou por toda aquela situação e está agora sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o seu estado de exaltação. Cristo também, ele recebe de Deus toda a plenitude de alegria. Eu convido então a abrir lá em Salmo 16, verso 11. Salmo 16, 11. Salmos, capítulo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente.
Uhum. Recebendo de Deus a plenitude de alegria. Ainda comparando com Atos capítulo 2, verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e enche-me a arte de alegria na tua presença. Ok. Então, Deus, aqui faz referência ao Salmo, que é um salmo messiânico, e falando sobre a ressurreição de Cristo. No verso 27 vai falar: porque não abandonarás a minha alma na morte, né? Ou no Hades, não permitirás que teu santo veja corrupção. E depois vai falar sobre esse estado de alegria, onde ele recebe alegria pela conclusão da sua obra, a obra da redenção, a obra concluída com sucesso, né? Ele, de fato, cumpriu a sua missão e agora recebe júbilo, alegria, plenitude, na verdade, de alegria na presença de Deus. João, capítulo 17, verso 5. João, capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Essa é a chamada oração sacerdotal de Cristo, mas ele fala de uma glória que ele tinha desde sempre, antes da sua encarnação, mas agora ele foi encarnado, lembra? Ele foi colocado debaixo, no estado de humilhação, onde estava sujeito, inclusive, à tentação, às ações de uma criatura dele, como o diabo. Estava debaixo das limitações humanas, mas ao cumprir a sua missão, agora ele ora, né? Glorifica-me, né? Concede aquela glória que eu já tinha, mas agora não mais nele no estado de pleno espírito ou puro espírito, como era o caso que ele estava antes, mas na condição do Cristo mediador, onde ressuscita um corpo, e esse corpo agora é exaltado. É a exaltação do corpo físico do Senhor Jesus Cristo. Ele, em seu espírito, não precisava ser exaltado, né, no sentido, na sua divindade, porque nunca deixou de ser divino. Mas no seu estado físico, era necessário para que também ele fosse agora o intercessor, para que ele também livre a sua igreja do mal, proteja, conceda firmeza a todos aqueles que ele salvou, porque ele conservará os salvos até o final. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, inclusive na continuidade da obra da salvação. Não é que Cristo nos salvou, mas agora o resto depende de nós. Se você não obedecer, você pode perder sua salvação. Cuidado, né? Então a salvação depende de você. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. Nos ensina que ele, a boa obra que ele começou, ele vai completar até o final. E nessa obra mediadora de Cristo, nessa condição de Cristo exaltado, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele vai receber aquela glória, mas agora numa condição de um corpo físico. Cristo está lá corporalmente, aquele corpo como foi morto. Apocalipse vai dizer que ele vai ver o Cordeiro como havia sido morto, ou seja, na sua condição física, está lá no céu. E o Pai deu a glória a Cristo.
porque ele venceu. Como nós vimos também, Deus o Pai dá o poder supremo a Cristo, sobre tudo e sobre todos, não somente em Efésios, Pedro também vai falar, não somente Paulo, mas Pedro também vai falar sobre esse poder supremo concedido a Cristo. Cristo também, à destra de Deus, já vimos que ele reúne e defende a sua igreja, junta a igreja, reúne, defende a sua igreja, subjuga os inimigos e concede dons e graças a seus ministros e ao povo. E também, por fim, Cristo, à destra do Pai, intercede em favor do seu povo. E eu convido a abrir a Bíblia lá em Romanos, para concluir, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ok. Então percebe que ele está à direita de Deus, intercedendo em favor do seu povo, em favor da sua igreja, em nosso favor. Então isso é algo maravilhoso. Bom, esse é o estado de exaltação de Cristo ao assentar-se à direita de Deus. E é claro que algumas, no momento em que estávamos estudando, né, eu estava comentando, fazendo algumas aplicações também, né, daquilo que vemos, que o Senhor Deus abençoe realmente, entendendo essas verdades. Não sei se há alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma colocação.